Olá pessoal, vamos dar início agora à nossa segunda aula de revisão sobre os conceitos iniciais de algoritmo. Na aula passada nós revisamos sistema computacional, processamento de dados, programa de computador, algoritmo e tipos de algoritmos. Nessa aula nós vamos dar alguns exemplos de algoritmos, introduzir o conceito de variáveis, tipos de dados, identificadores e palavras reservadas. Neste exemplo de algoritmo, nós temos aqui um problema onde é solicitado que se faça um algoritmo para calcular a média aritmética entre duas notas de um aluno e para mostrar a situação desse aluno, que pode ser aprovado se a média for maior ou igual a 5 ou reprovado se a média for menor que 5. No primeiro exemplo, a gente vai ver um exemplo de descrição narrativa do algoritmo. Essa descrição é feita em linguagem natural, que tem como desvantagem dificuldade de clareza, às vezes, por estar escrito na linguagem natural. Então, o primeiro passo, a gente vai receber as notas. O segundo passo, calcula-se a média aritmética. O terceiro passo, a média aritmética é mostrada. E no quarto passo, se essa média aritmética for maior ou igual a 5, então a situação do aluno é aprovada. Caso seja menor que 5, a situação é reprovada. No segundo tipo de algoritmo, na descrição de fluxograma, nós temos aqui o início desse algoritmo, o losango que representa as notas que serão recebidas. Aqui no quadrado nós temos o cálculo da média, né? Recebe a nota 1 mais a nota 2 e divide por 2. No terceiro passo nós temos o resultado desse cálculo. No quarto passo nós temos a condição. Se a nota for maior ou igual a 5, o resultado é aprovado. Se não, o resultado será reprovado. E o fim do algoritmo. Esse mesmo algoritmo, na descrição como pseudocódigo, nós temos aqui a declaração das variáveis iniciais N1, N2 e a variável M, que vai receber o valor de N1 e N2 com um tipo de dados numérico. Então, escreva, digite as duas notas. Essas duas notas são lidas. Depois, a variável M recebe os valores de N1, da nota 1, mais a nota 2, divide por 2. E é dado o resultado. Escreva a média. É igual a M. Se essa média for maior que 7, então é aprovado. Se não, será reprovado. Fim algoritmo. Esse é um exemplo da descrição do pseudocódigo Portugal, que a gente vai ver mais a fundo à frente. Para a gente entender todo esse conceito de algoritmos, é necessário a gente entender o conceito de variáveis, né? A gente viu no exemplo anterior algumas variáveis, né? Viu a variável N1, N2, a variável M. Um algoritmo e posteriormente o programa que será feito a partir desse algoritmo receberá dados. E esses dados eles precisam ser armazenados no computador para serem utilizados no processamento. Esse armazenamento ele é feito através da memória. Todos os computadores utilizam o sistema binário, ou seja, os dados são transformados em 0 e 1 para serem armazenados na memória. Uma variável ela vai representar uma posição nessa memória, possuindo nome e tipo, cujo conteúdo pode variar ao longo do tempo durante a execução do programa. Embora uma variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar um valor a cada instante. Então, todo computador ele possui uma tabela de alocação que contém o nome da variável, o tipo da variável e o seu endereço inicial de armazenamento. Então, a gente tem aqui uma ilustração que simula uma memória, onde a gente tem uma variável, né, que ocupa um lugar na memória e ele tem essa variável ela possui um nome, um tipo e um conteúdo é alocado nela durante a execução do programa. Os tipos de dados. Os dados eles podem ser dos tipo numérico, que é dividido entre inteiros e reais, né? Os números inteiros eles podem ser positivos ou negativos. Eles não possuem parte decimal
e ocupam 2 bytes na memória, ou seja, 2 a 16 bits, que dá um total de 65.536 possibilidades de representação desses números inteiros. Exemplo de números inteiros, por exemplo, menos 23, 98, 1000, todos são exemplos de números inteiros. Agora, já os números reais, eles podem ser positivos ou negativos também, mas possuem parte decimal. E eles vão ocupar 4 bits da memória, ou seja, 2 a 32 possibilidades. Exemplos de números reais, por exemplo, 23,45, menos 34,88, 0,0, essas são representações de números reais. Os dados eles ainda podem ser do tipo lógico, ou seja, também chamados de dados booleanos, eles podem assumir os valores verdadeiro ou falso. E ele ocupa 1 byte na memória. Por fim, os dados também podem ser do tipo literal ou caractere, que é formado por um único caractere ou uma cadeia de caracteres. Ele ocupa também 1 byte, né, para cada caractere. Podem ter letras maiúsculas, letras minúsculas, números e até caracteres especiais. Exemplos: aluno, entre aspas, João, 1, 2, 3, 4. Todos esses três são exemplos de tipos de dados literal ou caractere. Identificadores. Os identificadores correspondem aos nomes das variáveis, dos programas, das constantes, das rotinas, etc. Regras para a formação de identificadores. Então, para a gente criar um identificador, a gente pode utilizar os seguintes caracteres. A gente pode utilizar números, letras maiúsculas, letras minúsculas e também caractere sublinhado. No entanto, o primeiro caractere deve ser sempre uma letra ou um caractere sublinhado. Não é permitido espaços em branco e caracteres especiais. E também não pode utilizar palavras reservadas nos identificadores. Aqui vai alguns exemplos de identificadores. A maiúsculo, A minúsculo, nota com a primeira consoante maiúsculo, nota toda em caixa alta, a variável x5, A32, nota underline 1, dia e idade, idade underline idade. Todos esses são exemplos de identificadores válidos. E o que seriam palavras reservadas? As palavras reservadas são palavras que já têm sentido para a linguagem, no nosso caso o algoritmo, né? Deve ser para a linguagem de programação também. E não podem ser utilizadas para nomear as variáveis constantes ou o próprio algoritmo. Essas palavras elas constituem comandos, tipos de dados e funções. Por exemplo, ABS, algoritmo, caractere, debug, enquanto, então, escrevo. Todas essas palavras nessas tabelas aqui são ditas palavras reservadas. Então é isso, pessoal. Nossa aula 2 de revisão vai ficando por aqui. Próxima aula a gente continua nossa revisão de conceitos iniciais. Até mais.